Glórias a Deus, amém. Boa noite, família, povo de Deus, povo abençoado. Glórias a Deus por isso, que o Senhor está nos oportunizando mais essa chance de estar na presença dEle. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela vida de cada um dos filhos de Deus, que tem assentado conosco nessa mesa de encontro, mesa de preparação, da palavra. Com a glória de Deus, com a graça de Deus, nós vamos dar início a mais esse discipulado aqui pela live, pela live. Todas as terças-feiras nós estamos aqui nos encontrando às 19 horas para aprender um pouquinho da palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que na medida que a gente vai aprendendo da palavra de Deus, eu também fico, me sinto alegre com todas as revelações que o Senhor nos passa. Amém? Vamos tirar uma palavra de oração nesse momento, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, ó Deus. E nós somos teus filhos, Pai. Estamos aqui nessa mesa preparada, nessa mesa, Pai, de comunhão, para que o Senhor venha, meu Pai, trilhar em nossos corações, para que o Senhor possa falar, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, para que nós venhamos aprender, Pai, ao nosso propósito, Senhor, toda a nossa missão que devemos fazer, Pai, nos coloca nessa direção, Pai, para que teu nome venha a ser ainda glorificado, honrado, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus filhos, homens e mulheres de Deus que nos acompanham pelo Instagram, Glórias a Deus. Quero lembrar vocês, se você tem desejo de receber um discipulado da parte do Senhor, você deixa seu contato, seu número de contato, que nós estamos fazendo discipulado com algumas mulheres de Deus, com alguns homens de Deus, Então deixa aí seu contato, que a gente vai ter o prazer de estar falando ao coração. Aí eu adiciono o número no WhatsApp e pelo Zap a gente troca aí a palavra de Deus, o discernimento da palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos falar um pouquinho, meus irmãos, lá em Ezequiel, capítulo 37 de Ezequiel. Estou com a Bíblia aqui. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 37, do 1 ao 14, Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Até aqui. Depois você, com mais tempo, leia Ezequiel 37, pelo menos do 1 até o 14. Amém? Glórias a Deus. Muito bem, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, aprendendo um pouquinho dessa palavra do Senhor para os nossos corações, para a nossa vida, o que nós podemos estar aprendendo ainda mais com a palavra de Deus, baseado aqui no livro de Ezequiel. Então, o que eu posso já começar dizendo para você? Tem muitas pessoas, meus irmãos, tem muitas vidas que reclamam, da igreja que tem, do pastor que tem, do ambiente, daquela ambiência que se vive, Tem muitas pessoas que reclamam. Eu vou dizer para você, já entrando na palavra, não é ter a igreja que a gente gostaria de ter, não, mas a gente precisa ser a igreja com a qual nós fomos feitos para ser, Então não é questão do ambiente,
é a questão do propósito, é a questão do entendimento do propósito. Então, ao invés de reclamarmos para ter a igreja que gostaríamos, nós temos que ser a igreja que o Senhor, né, nos designou para ser. Glórias a Deus. E aqui, baseado na palavra do Senhor, aqui em Ezequiel, né, nós vamos entrar nisso. E a gente vai aprender um pouquinho com Ezequiel, que Ezequiel, ele tinha que alcançar o propósito dele em ser aquilo que Deus designou para ele ser. E não se lamentar por Deus estar o enviando a situações ou a lugares, né, terríveis, dos quais ele talvez nem estava esperando, né? Nós, meus irmãos, nós não estamos aqui para nos encher de fora para dentro, não. Nós estamos aqui para nos encher, né? Estamos aqui para nos encher ou encher de dentro para fora. Quando o Senhor fala que nós, né, que o azeite da unção, o amor dele, o amor de Deus, a glória dele, quando ele fala que o Espírito dele, né, quando ele fala enchei-vos do Espírito, isso não quer dizer que nós somos os carentes. Isso não quer dizer que nós temos que procurar nos encher. Não. Isso está dizendo que nós já temos a consciência de cheios e agora nós transbordamos na vida de outras pessoas. Amém? Glórias a Deus. Então nós somos cheios da presença do Senhor e não os carentes que precisam ser cheios. Então não é a igreja que me transforma. Não é o ambiente que me transforma. É eu ter a consciência de ser a igreja que eu fui feito para ser. Glória a Deus. Amém? Então, baseado aqui na palavra do Senhor, Deus não quer, depois que ele leva Ezequiel ao vale de ossos secos, Deus, com esta palavra, Deus, ele não quer poupar você do vale. Deus não quer poupar você do vale de ossos secos. Deus não quer poupar você de problema. Você lembra de Jesus? Jesus, quando ele estava na iminência de ser morto, quando os soldados vieram para prender Jesus, né, já estavam naquela iminência de ser preso, Pedro falou assim, não, Jesus, não, você não vai ser preso, jamais, nós não vamos aceitar isso, poupa-te. Tudo que o diabo quer é que você se poupe de problemas. Tudo que o diabo quer é que você se poupe, né? Então Deus não quer te poupar do vale. Deus não quer te poupar do deserto, não. Amém? Quem se poupa está cumprindo o que é anticristo. Porque o que é de Cristo é um caminho que leva à cruz do Gólgota. Não é um caminho que desce da cruz, mas é um caminho que sobe até ela. E é um caminho que não pede arrego, né? É um caminho que não fala, basta, estou cansado, ou estou cansado, cheguei no meu limite, para mim não dá, não aguento mais esse homem, não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse marido, basta, para mim não dá. Por que eu falo isso para você? Presta atenção, nós somos cristãos, então o nosso limite de temperatura, estou esgotado. Tem gente que fala assim, estou esgotado, para mim não dá mais. Não, chegou no meu limite. Não deu, acabou. Não, nós não temos isso. Porque o nosso limite é a cruz. Se não for assim, então não é cristão. Pode ser servo, mas não tem relação familiar de pai e filho. Amém? Amém. Então o nosso limite, quando chegar na cruz, aí pronto. O nosso limite é lá. E é lá que eu vou entregar tudo de mim. É na cruz que eu me entrego. Porque a minha vida é dada aos meus amigos. Pastor, o senhor está falando uma coisa maluca. Porque assim, Jesus fez isso. Eu não preciso fazer. Jesus é Jesus. Aí que você se engana.
Porque o Evangelho, esse Evangelho que nós estamos lendo aqui, esta palavra, é a palavra autêntica e verdadeira para a sua vida. Não é uma palavra facciosa, não é uma palavra fantasiosa, não é uma palavra facilitadora de ideias. Deus não quer facilitar as suas ideias por meio da palavra. Deus não quer que você tire a palavra para que a palavra venha de encontro às suas expectativas. Não. Deus quer que as suas expectativas sejam frustradas diante da palavra. Amém? Glória a Deus. Quanto mais você deixar de existir, mais Deus brilha na sua vida. Como é, pastor, que eu deixo de existir? A partir do momento que eu me livro das minhas expectativas, das minhas iniquidades. Veja, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. O que nos leva para o inferno não são os pecados. Não são os pecados. Porque o pecado por pecado, o Senhor já perdoou. O que nos leva para o inferno é a insubmissão de nos colocar sob a autoridade de Deus. Cada vez que você fala assim, olha, para mim deu, para mim basta, eu não aguento mais, não, eu quero. Toda vez que você pensa assim, sabe o que você está falando para Deus? Você está falando assim, eu quero descer dessa cruz, porque para mim chegou. Essa é a verdade. Amém? Então, ou você é cristã e cristão, porque eu vou falar uma coisa para você, né? Estou vendo aí a Flavinha, mulher de Deus, a irmã Carol, mulher de Deus. Deus abençoe vocês. Amém? Então, presta bem atenção nisso. Toda vez que você fala assim, para mim, chega, então você está cumprindo algo que não é de Deus. Você está cumprindo algo que é do espírito do anticristo, mas não do espírito de quem é de Cristo. De quem é de Cristo. Porque quem é de Cristo, Jesus só é o nosso Jesus, o nosso Salvador, porque Ele tomou sobre si as nossas dores, mas Ele carregou a cruz de Cristo. Amém? Então nós temos que carregar a cruz de Cristo. Glórias a Deus. Então é isso. Então talvez alguém alimentou de fonte diferente que não seja essa. Porque a fonte da palavra de Deus está falando assim, presta atenção na tua vida. Qualquer um pode desistir, menos você. Qualquer um pode dizer não, para mim já deu, mas você não. Que as pessoas desistam de você, mas que você não desista delas. Que o seu marido um dia desista de você, mas você não desiste dele. Que a sua mulher um dia desista de você, mas que você não desista dela. Que seu filho um dia perca a esperança em você, mas que você não perca dele. Por quê? Porque você vai até o fim. Você não começou uma corrida para você recuar. Para os filhos de Deus só tem caminho de ida, não de volta. Não tem rota de fuga, só de ida. Ide. Não fala assim, volte. Amém? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então aqui, baseado na palavra, presta atenção. Deus não quer que você suba ao alto que te protege. Não. Deus quer que nós desçamos como Deus desce. Deus é um Deus o quê? Descendente. Deus quer que desçamos ao baixo que nos revele. Quanto mais você desce, isso é submissão, quanto mais você desce ao baixo que te revele, mais Deus vai mostrar e vai revelar para você as coisas que você ainda não conhece, as coisas que seus olhos ainda não viram. Por isso que Deus instiga Ezequiel a levar ele a um lugar que ele não sabe, que ele não conhece ainda. Amém?
Por isso que Deus fala para Abraão: Abraão, saia do lugar que é aparente. Saia do lugar que limita a sua visão. Saia para um lugar que eu vou te mostrar. Amém? Glória a Deus. Então Deus quer que a gente, em submissão, sabe quando que você vai ouvir Deus? Pastor, eu preciso ouvir Deus. O que Deus tem na minha vida? Quando a crista de galo for cortada. Se a crista de galo não for cortada, meu irmão não vai, minha irmã não vai. Enquanto a pessoa bater no peito e falar assim: eu estabeleço limites na minha vida. Para mim aqui deu, para mim aqui não deu, não aguento, para mim não dá. Então pronto. Então enquanto você não se esvaziar de suas expectativas a respeito de felicidade, a respeito de amor, a respeito de casamento, a respeito de trabalho, a respeito de tudo, enquanto você não se esvaziar de tudo isso, você jamais poderá ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus está para um coração que é sensível, não para um coração que é altivo. Um coração aquebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Glória a Deus. Amém, meus filhos? Homem de Deus, mulher de Deus. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Então o Senhor não despreza aquele que é quebrantado, aquele que está contristado. Mas aquele que fala: para mim deu, e eu já tomei minha decisão. Um dia uma irmã, chegou aqui, o filho de uma irmã bateu aqui na porta da igreja e falou assim: olha, pastor, meu pai e minha mãe se separaram. E minha mãe falou que não dá mais. Separou, cortou. Aí a gente foi falar com a irmã, falou assim: irmã, volta com seu marido, né? Volta com ele. Volta. Ah, eu não quero mais. Mas busque a vontade de Deus para ver se Deus quer de volta, né? Naquela tentativa de conciliação, né? Ela falou assim: pastor, mesmo se Deus falar que quer de volta, eu não quero mais. Tá vendo? Como ela já tinha um plano definido para ela de felicidade. Ou seja, o que Deus tem escolhido para mim nem sempre são coisas boas. Eu sei o que é um plano de felicidade. Agora me fala, como uma pessoa dessa vai ouvir Deus? Não vai ouvir Deus. E às vezes ceia, às vezes está orando, às vezes está indo na igreja numa boa, às vezes está dizimando. Mas está tudo bem. Está tudo bem até o momento que a palavra não conflita ela. A partir do momento que a palavra conflita ela, o bicho pega. Ah, não é bem assim, né? Tá entendendo? Quando a palavra vem de frente com ela, porque falar, escuta isso na tua vida no nome de Jesus. Falar que eu sou contigo, eu vou te abençoar, tu vai ter uma surpresa daqui 15 dias. Eu estou vendo anjos dentro da tua casa. Eu estou vendo a glória de Deus resplandecer sobre sua família. Eu que vou fazer um rebuliço lá, fica tranquila. Eu sou Deus. Fala isso aí é o que mais tem. Falar isso aí é o que mais tem. Mas quando vem a palavra de Deus, que vem conflitar e passar uma bucha na nossa vida, na nossa cara mesmo, literalmente, passar uma bucha e falar assim: ei, o Evangelho está falando para você não desistir. O Evangelho está falando para você descer, porque aí você vai escutar. Enquanto você não descer, você acha que você está escutando, mas você não está ouvindo, né? Não está ouvindo nada. Não está ouvindo nada. Amém? Glória a Deus. É isso. Porque, olha, é muito bom ir na igreja quando tem um profeta que revela até a identidade. Ó, seu CPF é 2052, né? Seu RG é tal, tá? Vem aqui que o dente de ouro... É muito bom tá num ambiente disso aí, de milagres. Só que eu vou falar para você, quem vivia de milagres morreu. Lembra do maná do deserto? Quem comeu do maná do deserto, os pais daqueles que comeram maná, morreram todos.
Do que adianta milagre se nós não transformamos a consciência do propósito? Glórias a Deus. Amém. Amém. O milagre só tem sentido quando ele vem acompanhado da natureza do propósito. Se não, não mudou nada. Tem gente que acha que Deus é lâmpada. Eu vou pegar essa água aqui, peraí. Tem Deus achando que tem gente achando que Deus funciona como o gênio da lâmpada. Eu não quero isso. Não, peraí, vou esfregar a lâmpada aqui e Deus aparece. Eu quero o meu marido igual o Brad Pitt, bonito igual ele, competente igual fulano, trabalhador. Olha, é incrível. A pessoa quer o marido dos sonhos, mas não quer ser a mulher dos sonhos. Amém? Às vezes a mulher quer o marido mais fiel possível, mas ela não é fiel. Eu falei sobre isso ontem no estudo para algumas irmãs. Eu estava falando para elas o seguinte: para ter é preciso ser. Amém? Eu não vou entrar nisso. Eu estou falando sobre o vale de ossos secos aqui. E é sobre isso que a gente está meditando. Então Deus não está aí para atender nossas expectativas. Não. Deus está aqui para que Ele me guie a aquilo que eu não estou vendo. Porque você acha que está seco, mas aí você vai ver, o vale não está seco, está sequíssimo, está pior do que você imagina. Amém? Glórias a Deus? Amém. Então vamos lá. Então Deus não quer que você suba as suas expectativas ao alto que te protege. Não. Ele quer que você desça, corte a crista, né? Desça para bem no nível bem de baixo, para que Ele revele a você aquilo que você não está vendo. Amém? Então o diabo ele vai propor isso para você. Se poupe, fulana. Se poupe aqui, estou vendo a Franciana aqui, Deus abençoe. Se poupe, Franciana. Se poupe, Sarilson. Se poupe, Carol. Se poupe, Flávia. Se poupe. O diabo vai querer que vocês se poupem. Não entra nessa bucha, larga de mão. Você merece ser feliz. Você merece. Você faz tudo certinho, você ora. Você jejua, você consagra, não sai dessa. Você não merece isso. O diabo vai fazer de tudo para você não subir na cruz. Só que você vai ser teimoso, um teimoso espiritual. Você fala assim, não, é isso que Deus tem para mim. Amém? Às vezes alguém chega em você e fala assim, já chegou em mim, presta atenção no que foi falado. Pastor, eu anotei aqui. Eu orei, eu consagrei, eu jejuei, eu fiz tudo certinho, né? Ele fez tudo, só que ele falou assim, mas a minha casa ficou pior depois que eu me converti. Parece que o mundo desabou depois que eu comecei a seguir Jesus, depois que eu comecei a fazer as coisas de Deus. E a resposta para ele é simples, presta bem atenção. Não foram as coisas, presta atenção, não foram essas coisas que aconteceram com você depois que você se converteu. Então, as coisas não aconteceram com ele depois que ele converteu. Não é isso. Foi você que se converteu, olha a ideia que tem que passar. Foi você que se converteu antes dessas coisas acontecerem para que você tenha o quê? Esperança. Amém? Então vamos parar aqui, presta atenção. Então, às vezes você está fazendo as coisas de Deus, está fazendo tudo certinho, nada dá certo. Está fazendo tudo certinho, está ali, está fazendo, está batalhando, nada dá certo. Você fala assim, poxa vida, eu estou frustrado. Então, quanto mais eu busco a Deus, mais o diabo aparece. E esse é um conceito errado. Por que é um conceito errado? Então, por quê? Porque Deus ele está trabalhando na sua conversão para que quando essas coisas aconteçam com você, você não perca esperança. Então não é enxergar o problema depois que você veio. Não. É você enxergar que você foi preparado para receber o problema.
Glória a Deus. Então Deus, Ele não quer te poupar do problema. Ele quer te apresentar a solução do problema. Aleluia, glórias a Deus. Quando Deus coloca você diante do problema, que é o vale de ossos secos aqui, do Ezequiel, não é porque Ele está precisando de uma opinião. Fala para mim o que deve ser feito. Fala para mim aí, e agora, Ezequiel? E agora? O que você acha que deve... Não é porque Deus quer uma opinião. Não. Deus coloca você diante dos problemas, sabe por quê? Porque Ele quer revelar para você a solução dos problemas. Ele coloca você diante dos problemas para revelar a você o que fazer com isso. Amém? Glórias a Deus. E para eu fechar, falta só 5 minutos, já vieram me avisar aqui. É rapidinho. Para eu fechar, olha Jesus, né? Marta, Maria e Lázaro. Lázaro está doente. Aí a Marta, as irmãs de Lázaro lá, sabe o que elas fazem? Marta e Maria falam assim, manda mensageiro e fala assim, fala para Jesus que aquele que está doente é aquele que Ele ama. Quantos de nós queremos que Deus haja em nossa vida? Porque é incrível, porque às vezes alguém fala assim, é o pastor, é o homem de Deus, é a mulher de Deus, não, é a irmã fulana de tal, é aquela que ora. Deus não deixa ela morrer. Deus não deixa ele morrer. É o seu protegido. Deus é o pupilo dos seus olhos. E Deus não quer poupar ninguém, meus irmãos. Filhos de Deus também ficam doentes. Filhos de Deus também morrem. Glória a Deus. Minha casa não vem esse negócio aí. Tá por fora, é o primeiro que morre. Amém? Ah, minha casa, não, eu tenho a Deus. Mal é para os outros. Não, eu tenho a Deus. Está vendo o conceito que nós temos? Não. Filho de Deus também fica doente. Filho de Deus também pega câncer. Quando a oração que fala assim, nos livrai do mal, não está falando nos livrar da coisa ruim. As coisas ruins vão acontecer. O mal é no sentido de não comprometer o teu propósito aqui na terra. Então nós não somos salvos para o céu. Nós somos salvos da nossa iniquidade para que nós tenhamos a consciência de propósito. Glórias a Deus. Amém. Vamos lá, encerrando. Então, não é orar pelo dizimista fiel. Não é orar pelo... Porque não tem... Pode até orar, mas se ele tiver que passar por isso, ele vai passar. Nós não somos, né? Não somos nós que sabemos das coisas. É Deus que sabe de tudo e é Ele que nos orienta. Então, para eu fechar, para dizer para você nessa noite, nesse discipulado abençoado, você quer que Deus fale contigo? Quer que Deus fale com você? Quer que Deus preencha a sua vida? Desça, abaixe, se submeta ao que Deus quer. E eu te peço no nome de Jesus, não desista. Não desista. Porque o problema é o seguinte. O vale de ossos secos, eles estavam o quê? Eles estavam parados lá. Quando eles se movimentaram, quando o Ezequiel chegou lá, ele viu que o vale não estava só seco. Eles estavam sequíssimos. O problema, presta atenção, o problema às vezes, para você ver, esse problema é terrível, não dá para eu conseguir vencer ele. Às vezes o problema não está terrível. Ele está pior do que você possa imaginar. Você pensa que ele está seco, mas está sequíssimo. É bem pior. E quanto maior o problema, quanto pior for o problema, mais Deus quer te mostrar a solução do problema. Então, não adianta fazer como Jonas. Não adianta fugir para Tarsis quando o seu lugar é Nínive. Não adianta correr do seu propósito. Não adianta correr. Na verdade, você está deixando o problema para depois. Aí tem gente que fala assim, eu preciso de uma viagem. Claro, né? Quem não quer viajar, né? Eu preciso de uma viagem. Aí ele vai lá para Buenos Aires.
fica uma semana lá, vem com energia renovada, beleza? Abastece o carro dele lá, aí quando chega aqui o combustível apaga, ou melhor, o combustível acaba, minando esse combustível, volta tudo, porque problema só é resolvido quando você coloca ele na tua frente, não quando você deixa ele lá para Tarsis se resolver. É em Nínive que você tem que fazer. Glórias a Deus. Então se submeta, não desista, não recue, encare, seja uma cristã verdadeira, seja um cristão verdadeiro. Amém? Glórias a Deus. Já passou meu tempo, já passei um pouquinho aí dos 30 minutos, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, a tua honra e tua glória, Pai, foi falada nesse momento. Encha-nos, Senhor, da tua presença todos os dias. Que a nossa consciência de propósito, Senhor, seja refeita, Pai, para que nós possamos encarar de frente aquilo que tu nos deste. Meu Deus, não nos deixe recuar da missão, daquilo que nós temos para fazer, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós dizemos amém. Até terça-feira que vem, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor.